Olá, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula número 2 do nosso módulo, que é conceber circuitos de comando em residência. Então, o nosso tema ainda é o mesmo que o tema da semana passada, que é instalar e testar diferentes circuitos de comando em instalações residenciais, parte 2. Na última aula vimos a parte 1, então hoje vamos dar continuidade, que é vendo alguns circuitos que nós não vimos na aula passada, e vamos aproveitar ver também como é que se monta ou como é que são feitos os circuitos de tomadas. Bom, antes de avançarmos para a aula de hoje, vamos resumir um pouco aquilo que foi a aula passada. Na última aula tínhamos como tema instalar, testar diferentes circuitos de comando em instalações residenciais, onde vimos a definição do que era um circuito, vimos os tipos de circuitos, as suas características, e ainda apresentamos 3 novos tipos de circuitos, nomeadamente circuito unifilar, multifilar e circuito de princípio, ou esquema unifilar, multifilar e esquema de princípio. Então, depois disso, nós avançamos na sequência, definimos os circuitos de comando, circuitos de potência e apresentamos a diferença entre elas, né? Depois disto, vimos alguns circuitos de comando que são muito usados em instalações elétricas residenciais, concretamente os circuitos de iluminação. Então, definimos o circuito de comando, vimos o que era circuito de comando, vimos suas características. Depois avançamos para o circuito de potência, vimos o que era circuito de potência, para que serve, quais são as suas características, e vimos que o conjunto de circuito de comando e circuito de potência formava aquilo que nós chamamos de comandos elétricos. Vimos o que nós podemos encontrar nos comandos elétricos, vimos um exemplo de um quadro de comandos elétricos, que é um painel de comando, onde encontramos lá botões de pressão, fusíveis, disjuntores, contactores, seccionadores, por aí em diante. Então, na aula de hoje, nós vamos avançar com outros circuitos de comando muito usados em instalações elétricas residenciais, concretamente os circuitos de iluminação e de tomada. Então, o primeiro circuito que nós vamos ver será o circuito de acionamento de uma lâmpada com comando a fotocélula. Não é isso? Qual é o princípio de funcionamento? Este circuito usa um dispositivo chamado fotocélula para acionar alguma carga. A fotocélula é sensível à luz solar, o que significa que ou seja, na ausência da luz solar, ela comuta seus contactos, acionando aquilo que é as suas cargas. Então, a fotocélula é usada para ligar uma lâmpada quando fica escuro, ou seja, na ausência da luz. Geralmente nós usamos quando não queremos acionar uma lâmpada de forma manual. Queremos que ao escurecer as lâmpadas acendam sozinhas. Então, usa-se um dispositivo chamado fotocélula. Este dispositivo chamado fotocélula, ele é composto por um sensor que se chama LDR. O LDR é uma resistência dependente da luz. Quanto maior for a luz, maior é a sua resistência, e quanto menor for a luz, menor é a resistência. O que significa que quando a luz fica mais escura, a sua resistência é aproximadamente igual a zero, permitindo com que a corrente passe para alimentar um relé, e esse relé aciona as nossas cargas. Temos o circuito aqui unifilar, né, de um esquema de acionamento de uma lâmpada com recurso à fotocélula, né? Temos aqui, se formos a ver, são 3 fios que vão à fotocélula, que significa que temos fase neutra e retorno. Fase neutra para alimentar a fotocélula, e o retorno é para ligar a lâmpada quando escurecer e ele comutar os seus contactos. Então, depois disso, nós temos aqui já o circuito de quem? O circuito multifilar, onde já temos todas as ligações já feitas. Vamos a ver, o neutro é conectado direto na lâmpada e na fotocélula. A fase vai para a lâmpada, e depois temos o retorno que liga na nossa lâmpada. Então, depois da fotocélula, nós encontramos aí o comando com o sensor de presença.
Não é isso? Princípio de funcionamento. Este circuito usa um dispositivo chamado sensor de presença para acionar alguma carga. O sensor de presença é sensível à variação de calor produzido pelo movimento de pessoas, o que significa que quando passa alguém dentro do seu raio, ele comuta os seus contactos acionando as suas cargas. Então, como é que funciona um sensor de presença? O sensor de presença é um dispositivo, que ele faz? Ele tem um campo de aplicação, uma determinada área de aplicação, um determinado ângulo, geralmente tem sido de 180 graus. Então, quando alguém aproxima dentro daquela área ali, faz uma variação de resistência dentro do sistema ou dentro do circuito do sensor de presença. E essa variação de resistência comuta os contactos de um relé, e este relé vai ligar as nossas lâmpadas. Esse dispositivo, ou seja, ele é muito usado em casas de banho, por exemplo, onde não queremos que alguém chegue e mexa a lâmpada. Nós sabemos que casas de banho são locais úmidos, onde as pessoas podem tocar as lâmpadas por alguma eventualidade, com falhas ou danificações de circuitos ou avarias de circuito. A pessoa pode tocar numa parte ativa e a eletrocução pode ser fatal, uma vez que são locais úmidos. Então, usa-se o sensor de presença para que ele possa ligar a lâmpada de forma automática sem que a pessoa mexa algum botão, ou por exemplo em compartimentos complicados onde as pessoas não têm domínio do compartimento para poder ligar e desligar a lâmpada. Então coloca-se um sensor de presença que a lâmpada só vai acender quando houver necessidade ou quando alguém estiver a passar, assim como pode substituir, por exemplo, os comutadores de escada em locais não muito compridos, né? Num corredor podemos colocar ali um sensor de presença. Então temos aqui um esquema unifilar. O símbolo é praticamente o mesmo com o de fotocélula, o que significa que quando estivermos a projetar ou quando estivermos a desenhar esse circuito, devemos sempre designar, né? Por exemplo, aqui se eu for a escrever só esse circuito, não colocar uma designação, o outro que vai ler não vai ter como saber se isso é uma fotocélula ou um sensor de presença. Então tem que colocar ali uma designação. Temos aqui a forma de ligar também é praticamente a mesma. O sensor de presença recebe fase neutra, depois terá o seu retorno. Então veja aqui, nota que os esquemas de circuitos com a fotocélula e circuitos com sensor de presença são praticamente os mesmos, que significa que os símbolos da fotocélula e do sensor de presença não tem muita diferença, o que nos obriga a colocar uma descrição para uma melhor identificação na prática. Quando estivermos a identificar na prática, temos que colocar uma identificação, né? Agora vamos a um outro circuito que atualmente não é muito usual, né? Que é o circuito da campainha. Né? O circuito da campainha é um dispositivo já montado pela fábrica, necessitando apenas de um circuito para alimentar. Nota que apenas a campainha é alimentada por um botão de pressão. Né? É usado para chamar a atenção das donas ou donos de casa, no caso de alguma visita de alguém que precisa ser anunciado, né? Vamos supor que estás numa casa, chega um estranho, não tem chaves, não tem nada. Então, para que essa pessoa saiba se que existe alguém lá fora, ele tem que tocar a campainha. Então, para isto, nós usamos esse símbolo aqui, que é o botão de pressão. O que é o botão de pressão? O botão de pressão é um botão que você mexe, ao soltar ele volta ao seu estado inicial. É diferente do interruptor. O interruptor você mexe uma vez, ele continua ligado a conduzir a corrente elétrica até que alguém venha e coloque em seu estado inicial. Mas o botão de pressão é diferente. Ao pressionar, ao soltar, ele volta ao seu estado inicial. Mas este símbolo aqui, vamos desculpar, precisava, esse aqui faltava um símbolo de vibração aqui no esquema do símbolo da campainha, né? Então temos aqui o exemplo no sistema o multifilar. Não há muita ciência aqui, não há muita coisa assim complicada. A campainha já vem toda feita, é só chegar a fazer uma ligação com o botão de pressão, já está. Tudo bem que hoje em dia existem campainhas mais modernas que já vêm com uma câmera, sistema de comunicação, ali e tudo mais, mas em essência, aquilo que é a campainha, na sua essência, é algo simples quanto isso. Agora vamos já aos circuitos de tomadas. Os circuitos de tomadas são muito simples. O que nós precisamos entender, temos aqui o circuito de tomadas sem teras. Eu aqui cometi uma falha, coloquei um circuito de tomadas com tera. Este aqui, este tem tera, esse que nós estamos a ver agora.
que está no meio tem terra e o que está do outro lado não tem terra, né? Mas esses circuitos sem terra para mim não são muito importantes. Eu só coloquei aqui para que vocês saibam que existem, né? Existem algumas tomadas que vendem no mercado que não tem terra, mas isso não é o nosso objeto de estudo agora, porque na verdade isso não é aplicável, mas não é seguro, né? Então temos aqui o sistema multifilar, vimos lá o esquema unifilar, este é multifilar. Depois temos com terra, onde já temos aqui este símbolo aqui com terra, este outro símbolo com terra, né? Então cada tomada recebe 3 fios, fase, neutro e terra. Temos aqui as ligações multifilar. Atenção que a representação da terra sempre são esses tracejados. Então, a nossa aula de hoje era muito breve, é praticamente a continuação ou finalização da aula passada, né? Então, eu vou colocar aqui mais alguns pontos essenciais que talvez possam faltar. Muito obrigado, a nossa aula termina por aqui e fiquem atentos para a nossa terceira aula, que será a aula final que vai anteceder ao teste. Depois da terceira aula teremos aquilo que é o nosso primeiro teste.